Olá, hoje é terça-feira, 19 de outubro de 2021. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. Relator da CPI aponta 11 crimes de Bolsonaro. Anistia Internacional denuncia ataques à liberdade de expressão na pandemia. Feira do Livro de Frankfurt retoma formato presencial. O relator da CPI da pandemia, senador Renan Calheiros, apontou 11 crimes que teriam sido cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro. Renan sugeriu o indiciamento de Bolsonaro por crimes como prevaricação, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular e emprego irregular de verbas públicas. Ele poderá também ser investigado por crime contra a humanidade, infração de medida sanitária preventiva, violação de direito social e incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo. Também constam na lista os crimes de homicídio qualificado e genocídio de indígenas, embora não haja consenso entre os senadores da CPI sobre esses indiciamentos. Em seu relatório final, após meses de investigações e depoimentos, Renan também acusa os 3 filhos mais velhos de Bolsonaro de crimes relacionados à pandemia. O senador Flávio Bolsonaro poderá ser indiciado por advocacia administrativa, incitação e improbidade administrativa. Já o deputado Eduardo e o vereador Carlos Bolsonaro foram acusados de incitação ao crime. Renan sugeriu o indiciamento de 70 indivíduos que estariam envolvidos em um total de 24 crimes. Entre estes estão 4 ministros, 3 ex-ministros, médicos e empresários, além de 2 empresas. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi acusado de 6 crimes que incluem homicídio qualificado, genocídio de indígenas e crime contra a humanidade. O atual titular da pasta, Marcelo Queiroga, poderá ser indiciado por prevaricação e epidemia culposa com resultado de morte. Os 2 donos da Prevent Senior poderão ser indiciados, assim como 8 médicos e um diretor da empresa. A Precisa Medicamentos e a VTC Log devem ser investigadas por ato lesivo à administração pública. Renan sugere que o Ministério Público Federal peça condenação e reparos por dano moral coletivo a quem promoveu o uso de medicamentos ineficazes e a imunidade de rebanho. Entre estes estão o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, o deputado Osmar Terra, a médica Nisi Yamaguchi e o empresário Carlos Wizard. Um relatório da Anistia Internacional afirma que regimes autoritários em todo o mundo usaram a pandemia para silenciar seus críticos e restringir a liberdade de expressão. O documento aponta restrições sem precedentes à liberdade de expressão desde o ano passado e diz que vidas podem até ter sido perdidas devido à falta de informações adequadas. A ONG denuncia que jornalistas e profissionais de saúde foram silenciados e presos. Isso fez com que muitas pessoas não conseguissem acessar informações sobre a Covid-19. O Brasil é citado como um dos países cujos governantes disseminaram mensagens falsas, manipularam e minimizaram a pandemia, juntamente com Estados Unidos, México, China, Irã, Filipinas e Tanzânia. A desinformação tinha como objetivo semear divisão, ganhar capital político, reprimir dissidentes e transferir a culpa pela incompetência dos governos desses países. O Brasil também é criticado por ser um dos países onde a aplicação de leis de transparência foi enfraquecida durante a pandemia e por suspender a obrigação dos órgãos públicos de dar aos cidadãos o acesso às informações. Como exemplo, o relatório cita a chamada Lei das Fake News, proposta pelo governo Bolsonaro. A Feira do Livro de Frankfurt, o maior evento literário do mundo, volta a ocorrer em formato presencial. O evento ressurge em um momento em que o setor se beneficia do enorme impulso gerado pela pandemia de Covid-19. Os organizadores avaliam que a indústria literária atravessou uma boa fase nos últimos 18 meses, enquanto muitas pessoas em todo o mundo aproveitavam os lockdowns para ler mais. Na Alemanha, o maior mercado literário da União Europeia, livrarias aproveitaram o lockdown para ampliar as vendas online, o que gerou um salto de 20% no rendimento obtido através da internet. As compras de e-books e audiolivros tiveram um crescimento na casa dos 2 dígitos.
Mas, apesar do impulso recebido na pandemia, o comércio mundial de livros não está imune à escassez de matéria-prima e às perturbações da cadeia de abastecimento. As editoras já alertam para a falta de papel para impressão, gargalos em portos de abastecimento e de aumentos nos custos de transporte. Tudo isso aumenta os preços dos livros para os consumidores. A feira conta com mais de 2.000 expositores de 80 países, bem abaixo dos mais de 7.000 de cerca de 100 países da edição de 2019. Em torno de 300 autores estarão presentes. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.